Inovação para pesquisa e assistência da extensão rural na IPAE. Isso é uma indagação, né? Para responder essa indagação, foi aí que nós fizemos um estudo, né? Buscamos textos que relatam sobre o serviço de ATE e pesquisa, né? E organizamos as ideias. Então esse estudo ele foi resumido em 7 premissas que nós vamos apresentar. A primeira dela é transferência de conhecimento e tecnologia. A gente ouviu muito isso no dia de ontem, de que as tecnologias geradas pelas instituições de pesquisa têm sido muito pouco apropriadas pelos agricultores familiares. Por quê? E por outro lado, observa-se uma elevada quantidade de tecnologias geradas disponível para serem adotadas pelos agricultores familiares. E nós ficamos pensando, será que essas tecnologias geradas são adaptadas mais à agricultura empresarial? Seria por isso? Mas os estudos mostram que que o modelo tradicional de ATE não tem obtido resultados satisfatórios em termos de efetivar a apropriação dessas. É aquele questionamento que o presidente do sindicato tem feito muito aí. Por que as tecnologias e os conhecimentos técnicos não têm chegado aos agricultores e às agricultoras familiares? Ou se chegam numa proporção muito pequena. Isso é muito sério, uma vez que nós temos disponíveis as tecnologias. E tem mais um detalhe, os estudos os documentos relatam que a pesquisa agropecuária brasileira e os agentes de ATE são considerados os principais responsáveis pela geração, validação e transferência de conhecimentos e tecnologia que possibilita a melhoria de renda dos agricultores. Se nós somos os responsáveis, onde está a dificuldade de fazer chegar as tecnologias do conhecimento aos agricultores, até os agricultores e agricultoras familiares? Essa é a primeira premissa básica. A segunda é sobre a validação e transferência de tecnologia agropecuária, efetuada pela pesquisa de maneira desarticulada com a terra, no que diz os estudos. Por quê? Porque as unidades de validação e transferências são feitas mais nos campos experimentais e menos nas propriedades rurais. Nós temos que inverter isso aí. Nós vamos dizer o porquê. E que o trabalho desenvolvido sem estudo de demandas de cada cadeia produtiva, mas por demandas localizadas. Você vai receber a proposta aí. É aquela história receber a proposta aí. Do conhecimento da realidade local e regional e do planejamento em cima das demandas. Por exemplo, hoje nós temos 7 cadeias produtivas definidas como prioritárias por ordem de importância econômica do Estado. Que é a pecuária de leite, fruticultura, horticultura, apicultura, piscicultura, né? Sistemas agroflorestais, esqueci uma aí, e o leite. O leite, inclusive, é a cadeia produtiva que lidera. Hoje, em seguida, pela piscicultura. Antes era fruticultura e horticultura. A piscicultura já está considerada como a segunda cadeia produtiva de importância econômica do Estado do Mato Grosso. E com certeza acrescenta mais algumas aí. Mas essas foram definidas pelos órgãos que atuam, né, no meio rural. Resumindo em relação a essa premissa, pouca utilização de métodos grupais nas unidades de referências tecnológicas para difundir as tecnologias. Nós precisamos usar mais tecnologias grupais. Não podemos deixar de fazer a visita. Não podemos deixar de fazer a visita, mas programar a visita numa proporção menor. Nós vamos dizer mais para frente por quê. Uma terceira premissa, olha como isso é importante, pessoal.
o avanço tecnológico e a penetração dos meios de comunicação no meio rural. Esses avanços provocaram nos últimos anos mudanças no sistema de comunicação, que atingiram diretamente o meio rural e o agricultor. Olha lá, ó, no início era somente o rádio, depois veio a TV aberta, depois veio o vídeo, o telefone celular, canais de TV a cabo ou por satélite e, finalmente, a revolucionária internet. As redes de comunicação, ou essas redes, possibilitam que os agricultores tenham acesso ao conhecimento sem precisar sair de suas propriedades rurais. Há pouco tempo eu fui conversar com um produtor lá de Acurizal, de mandioca, né, porque a nossa especialidade é a cultura da mandioca. Nós fomos muito treinados na cultura da mandioca. Ele mostrou um conhecimento assim enorme. Hoje nós sabemos que os técnicos da Ipaé, o Pedro, o Liduína, a Nidesi, já tem esse produtor. Mas ele mostrou um conhecimento enorme assim, e aí eu fui perguntar para ele, ele falou assim, eu estou na internet. Na internet eu vejo tudo de mandioca. Quando surge uma dúvida, aí ele chega lá vão até os técnicos da Ipaé. Diga-se de passagem, ele tem um relacionamento muito bom com os técnicos da Ipaé, né? Porque eu considero a equipe de Acurizal como um tripé eficiente de extensionistas, né? Além de eu ir como extensionista, o Pedro e o Liduíno como técnico. Então, mas eles recorrem a esses meios, né? E o pior é o seguinte, observe lá, ó, no processo de comunicação emergiram novos atores, novas fontes. Nós já sabemos que o Senar desenvolve duas grandes experiências, se preparando, se avaliando para poderem fazer assistência técnica e extensão rural, né? Mas a dificuldade deles é que eles não têm o tempo necessário com experiência nesse serviço que está exigindo o conselho. Mas eles têm dinheiro e não é difícil de chegar lá não. Então, veja bem o que diz lá, ó. Alterou a noção histórica de extensão rural como exclusiva dos agentes públicos. Antigamente era a extensão rural, né, que levava ao agricultor essas informações. Hoje ele não necessita muito não. Então nós temos que nos fazer valer para a gente não perder esse espaço, né? A gente não perder esse espaço. Essa é a segunda premissa. A terceira premissa a quarta premissa, vamos exercitar a paciência pedagógica aí, tá? De repente a gente fala em alguma coisa aqui, vocês podem não gostar. Acho que eu pulei uma, não pulei? Não, tá certo, então. Prestação do serviço de assistência técnica e extensão rural, sem planejamento local e regional. A direção da empresa, há pouco tempo, numa reunião, tomou uma decisão que nós temos que resgatar isso aí, mas infelizmente nós não estamos fazendo. Existem alguns argumentos aí de que nós não fazemos planejamento porque não tem dinheiro. E não adianta planejar porque fica só no papel. Não é bem assim não. Eu acho que a gente tem que usar uma estratégia. Tem muita coisa que pode ser feita sem dinheiro, viu, gente? Então, baixo nível de tecnologia no sistema produtivo da agricultura familiar. Atuação dos técnicos nas demandas localizadas. Olha, infelizmente, tem escritório aí que o técnico fica esperando o agricultor aparecer lá no escritório. E o pior ainda, quando aparece, por exemplo, chega lá um produtor de leite, o Deus nos acuda, porque o técnico não se sente preparado, e aí ele fica tentando chamar um do escritório regional, porque se ele for lá na propriedade, naturalmente ele não vai saber da informação que o produtor precisa. Então o técnico hoje ele tem que se estudar, ele tem que se preparar, e ele não tem que ser só o especialista em pecuária de leite, não. Em extensão rural, você tem que dominar 15 produtos. 15 produtos. Você tem que ter uma noção básica de tudo. Né? Eu vou contar um exemplo para vocês. Quando eu fui para Sinop, eu me formei, a empresa me mandou para Sinop.
Né? Para começar, eu saí no domingo, cheguei na quinta-feira lá, de ônibus, porque não tinha asfalto, era estrada. Aí chegamos lá, tinha 5 milhões de pés de café. Eu nunca tinha visto um pé de café na universidade. Eu formei na UFMT, fui da primeira turma de agronomia. Aí levaram um agrônomo lá do IAC de Campinas para nos treinar lá. Demorou um pouquinho, mas ficamos bons técnicos nessa cultura. Mas é desse jeito. E antigamente, para checar um livro lá, demorava muito, a empresa tinha que mandar pelo correio. Hoje não, pessoal, tem internet. Tudo que a gente precisa hoje de conhecimento técnico tem na internet. Tá? Então, assim, o último item lá, abordagem sobre a introdução de tecnologias no sistema de produção entre técnico e o agricultor é muito tímida. Ele fica com receio de conversar com o agricultor porque ele não domina. Ele não domina, entendeu? Mas também não se preocupa em dominar, em estudar. Mas isso não é regra geral, viu, gente? Eu conheço bons agrônomos, bons técnicos agropecuários, bons veterinários, zootecnistas, né? Isso não é regra geral. Mas eu acho que nós precisamos melhorar nesse sentido aí. A quinta premissa, prestação do serviço de pesquisa agropecuária. Da mesma forma, viu? Eu tenho ouvido a doutora Marilene já há muito tempo falar, nós precisamos elaborar um plano estadual de pesquisa para atuar em cima desse plano. Porque é necessário. Né? Então, pesquisa desenvolvida com necessidade de considerar sistemas produtivos da agricultura familiar. Infelizmente, nós temos muitas pesquisas ainda direcionadas para a agricultura empresarial. A hora que o agricultor vai para poder analisar a tecnologia, ele tem dificuldade. Então, nós temos que internalizar que o público prioritário nosso é agricultor familiar e agricultura, né? Agricultor e agricultura familiar. A sexta premissa. Ali nós falamos da evolução da EMPAE versus evolução do contingente de agricultores familiares. Em 1992 houve a fusão da EMPA, da CODEAG e da EMATER Mato Grosso. E aí gerou a EMPAE, né? Ela surgiu como uma empresa de economia mista, de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. Em 28 de dezembro de 2011, a Lei 461, a Lei Complementar, autorizou a transformação dela em empresa pública prestadora de serviço. Hoje nós somos uma empresa pública prestadora de serviço, né? E aí, ao longo de todos esses anos aí que eu mostrei inicialmente, dos 52 anos, pode-se observar uma redução do quadro de servidores. Olham bem nesse gráfico aqui, ó. Vejam bem lá, ó. Em 1991, a EMPAE teve no seu quadro 1.048 empregados. Aqui, em 2016, nosso diretor mostrou, né, naquele quadro da força de trabalho, nós temos 561 empregados. Perdemos a metade perdemos, como pode dizer, reduzimos na metade, né? E olha embaixo, nessa linha vermelha. Nessa mesma época, nós tínhamos 85 escritórios. Hoje nós temos 122, são 120 em sedes municipais e 2 em sedes distritais, né, conforme o diretor também já mostrou. Então, diminuiu o quadro de servidores e aumentou o número de escritórios. E para completar, olha esse outro gráfico aqui, ó. Nos 15 anos, nos últimos 15 anos, aqui, ó. Nos últimos 15 anos, em 1995, segundo a revista eletrônica da UFMT, Agricultura Familiar, no estado existia 55.077 famílias de agricultores familiares. 2006 foi o censo agropecuário do IBGE, mostrou que o estado tem 86 mil, aqueles dados mostrados pelo Agileu, e não é censo do IBGE agropecuário.
Em 2015, vocês conhecem a publicação da IPAE? A IPAE fez um levantamento, mostrou que hoje nós temos 104 mil famílias. Olha, de 1995 dobrou o número de famílias. E nós reduzimos a nossa estrutura e a nossa força de trabalho. Isso passa a ser um desafio para nós. E olha a outra premissa. As dificuldades enfrentadas pela IPAE nos últimos anos para a operacionalização das ações. Isso já vem de muitos anos, viu? Isso não é de agora não. É aquilo que o Laí falou. Quando ele recebeu, já recebeu com muitas dificuldades. Algumas dificuldades vêm sendo enfrentadas pela IPAE. Olha lá, ó, frota de veículo insuficiente com muito tempo de uso. Essa é uma realidade, o diretor mostrou, falou aí. Né? Quadro de pessoal menor que a demanda atual. Cresce o número de agricultura familiar e nós continuamos com o mesmo quadro. Aquele 561 lá já tem alguns anos que nós temos aquela quantidade. Né? Técnicos sem qualificação específica. Nós até que avançamos nisso. A Suzinei da Embrapa mostrou essa parceria com a Embrapa de capacitação continuada tem tornado um grupo de técnicos da IPAE especialista, sem aquela preocupação de ir com o produtor de leite e dar as informações que ele precisa. Eu, por exemplo, hoje me considero treinado com a cultura da mandioca. Quando o produtor me convida para ir lá na propriedade dele, eu fico super feliz, porque eu domino o assunto. Né? E eu acho que todos os colegas nossos vão se sentir, né, dessa forma, se preparados. O último item lá, ó, escassos recursos financeiros para o custeio das atividades de investimento. Hoje nós estamos enfrentando o maior desafio, né, que nós já tivemos, mas numa proporção menor. Lembra que o deputado falou que a PEC não vai permitir o governo mudar o orçamento para 2017 e que nós temos que buscar outras alternativas. É por isso que nós estamos apresentando essa proposta. Nós estamos entendendo que esse modelo, ele vai apresentar algumas vantagens que vai possibilitar a gente implantá-lo com um custo menor. Veja bem, que modelo é esse? Simples, está na cabeça de muitos de vocês. O novo modelo de atuação para a pesquisa e a TE, ele prevê a atuação conjunta dos técnicos da pesquisa e da TE agrupados por conhecimento. Por exemplo, o Humberto é um especialista em fruticultura, né? E é um pesquisador. O mestre Osmar está se especializando em fruticultura. Então a ideia é que esses dois técnicos tomem a iniciativa, né, fazendo as atividades que tem que fazer passo a passo até chegar onde nós queremos, que nós vamos mostrar aí. Um outro exemplo, na área da terra, eu fiquei com a responsabilidade da cadeia produtiva da mandioca. Na área da pesquisa tem a Doloriço e o Joadil. Então nós já estamos nos entendendo nesse sentido de ter uma atuação conjunta. Serão priorizadas as principais cadeias produtivas. Nós vamos começar a atuar primeiro em cima das cadeias produtivas prioritárias. Leite, fruticultura, horticultura, mandioca, apicultura, piscicultura e sistemas agroflorestais. Aquelas que a Suzinei mostrou lá. Nós vamos utilizar as unidades de referência tecnológica. Só que ao invés de usar só nos campos experimentais, nós vamos utilizar nas propriedades, né? E aí, os técnicos que vão ter atuação conjunta vão atuar em quê? No estudo da cadeia produtiva. No estudo da cadeia produtiva, a iniciativa é dos dois técnicos aqui da unidade central. Na identificação das demandas de pesquisa ou validação de tecnologia, a proposta tem como foco validar e transferir tecnologia, mas ela não impossibilita de levantar demandas e de fazer pesquisa. Os pesquisadores vão continuar fazendo pesquisa, né? Em caso de necessidade, porque a gente sabe que tem um elenco muito grande de pesquisa desenvolvida em outros estados que precisam só trazer para cá e serem validadas, né? Na elaboração e implantação dos projetos da unidade de referência tecnológica,
No plano de transferência de tecnologia, assistência técnica e extensão rural, nós vamos elaborar um plano onde vai contemplar as atividades a serem desenvolvidas, as metodologias, conforme vocês vão ver aí, e no acompanhamento e avaliação dos resultados da URT. Será elaborado um plano de trabalho com cronograma das atividades a serem desenvolvidas e as metodologias a serem utilizadas, como palestra, discussão, dia de campo, demonstração de método, exatamente para fazer transferência de tecnologia, assistência técnica e extensão rural aos agricultores. A execução do plano será feita pela equipe local com apoio da equipe regional e central. Tá? E mais interessante ainda, ó, a ideia, a proposta diz que está como proposta de que sejam selecionados 20 municípios com potencial com cada cadeia produtiva. Por exemplo, fruticultura. Nós vamos selecionar no estado 20 municípios que têm maior potencial com a fruticultura. Já estão, inclusive, trabalhando. Da mesma forma com mandioca, com a horticultura, com a apicultura, com a piscicultura. Né? A ideia é trabalhar inicialmente com 20 municípios. As comunidades e propriedades serão selecionadas com base nos critérios. Facilidade de acesso, boa concentração de agricultores, agricultores acessíveis à tecnologia, que demonstram confiança na EMPAER e que tem aceitação para a realização da atividade. Isso não é novidade, não. Nas unidades demonstrativas que a nossa colega Denise aí, inclusive, vem coordenando, né, e os nossos técnicos trabalhando aí, já vem fazendo esse trabalho. Tá? Bom, quais as vantagens no nosso entendimento? E aí nós estamos finalizando. Quais as vantagens no nosso entendimento que tem esse modelo? Maior abrangência no atendimento, por quê? Porque assim, ó, vai ser instalada em uma propriedade a unidade de referência tecnológica. Os agricultores ao redor daquela propriedade serão convidados, né, para acompanharem, para receber a demonstração de todos os aspectos produtivos, desde o preparo do solo até a colheita. Naturalmente, como eles estão ao redor da propriedade, o custo é menor. Né? O custo é menor, com certeza. Menor custo para a sua operacionalização. E outra vantagem é que prioriza a atuação em cadeias produtivas. Gente, não dá mais para... E tem que ser em cadeia produtiva a nossa atuação. Tem que ser em cadeia produtiva. Imagina vocês, o leite hoje é a principal cadeia produtiva do Estado. Está presente em quase 100% das propriedades, né? Segundo o nosso colega João Batista Beck, em 95%. Né? Se a gente trabalhar essas unidades de referência aí, em relação ao leite, nós vamos conseguir aumentar a produtividade do leite, sem dúvida. Outra vantagem, garantia de integração das ações de ATE e pesquisa. Garantia da integração das ações de ATE e pesquisa. Olha, eu ouvi muito aí em tom de brincadeira, o pessoal dizendo o seguinte: olha, a pesquisa e a ATE na EMPAER é um casamento que não deu certo. Por quê? Porque vive embaixo do mesmo teto, dormem no mesmo quarto, mas em camas separadas. Tá? Com uma cortina no meio. E uma cortina no meio, como o Gilmar disse. A gente tem ouvido muito isso aí. É uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade isso aí. Nós temos que acabar com isso, gente. Eu acho que nós não podemos nem na empresa falar área da ATE e área da pesquisa. Nós somos uma empresa. A empresa sem a pesquisa falta uma parte dela. Da mesma forma, sem a ATE falta uma parte dela.
Nós temos que acabar com isso, nós temos que ter uma atuação conjunta, e é possível, gente, atuando em cadeia produtiva, não tem dúvida. E para finalizar, ó, poderá ser um modelo eficiente com metodologia de atuação. E aí a gente gostaria que nós viabilizamos uma cópia dessa proposta que está escrita e vamos entregar para vocês. A gente gostaria que vocês fizessem uma avaliação. Nós apresentamos a direção da empresa, eles viram com bons olhos, mas eles entenderam que vocês têm que validar isso aí, representando os demais colegas que não puderam estar presentes. E levam essa ideia e discutem lá. Olha, nós temos que promover mudança. Vocês viram que foi falado ontem? A Fundação de Pesquisa do Rio Grande do Sul foi extinta. Tá? Mas nós não temos medo só da pesquisa, não. Nós temos medo da empresa como um todo. Porque nós da terra não estamos também lá essas coisas, não. Nós precisamos melhorar e muito, viu? Bahia acabou. O Milão está dizendo aqui, nós somos Rio Grande do Sul, o Ceará acabou, a Bahia acabou. Nós temos que promover mudança, senão nós não vamos sobreviver. A empresa não vai sobreviver. Obrigado aí pela oportunidade e nós esperamos que vocês façam uma avaliação dessa proposta, tá?